Fala aí galera, beleza? Aqui é o Anderson Viana mais uma vez trazendo um conteúdo novo para vocês. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho do 8320E, falar um pouquinho da relação custo-benefício dele e principalmente mostrar um pouquinho da performance dele. Antes da gente começar, eu só queria explicar um pouquinho desse nosso novo cenário. Vocês estão vendo aqui embaixo a escrita Revolution Zone, toda essa arte super bem trabalhada. Para quê? Para que a gente possa agora ter um canal específico da AMD no YouTube, onde a gente vai falar de tecnologia, onde a gente vai falar dos nossos produtos, mostrar comparativos, benchmarks, reviews, enfim, e a gente vai chamar esse novo programa de Revolution Zone. Então hoje é o programa de estreia, a gente já tem mais conteúdo feito aqui no Brasil. Hoje a gente oficialmente passa a utilizar o nome Revolution Zone, o logo, a hashtag Revolution Zone, que será a maneira aí da AMD se comunicar com vocês, trazendo aí informações sobre as nossas revoluções. Temos algumas novidades bacanas para os próximos programas. Hoje a gente vai falar do 8320E, mostrar aí principalmente o desempenho dele em renderização. Esse vídeo vai ter sim testes em games, mas entendam, não é o foco desse vídeo aqui. Esse vídeo especificamente a gente vai mostrar games, mas o foco é render. Aí alguém vai falar: pô, velho, eu quero games, eu quero que testa jogos, eu não vivo de render, eu não faço render, nem só de render me virar homem. E aí eu explico para vocês por que o render é importante, não só para quem trabalha com vídeo, por que ele é importante para quem joga, qual que é a nossa referência aí. Games é o seguinte, quem joga já há algum tempo sabe que a gente sempre fica na mão da API que está sendo utilizada no jogo e também quem que é a produtora. Então eu não preciso, com certeza vocês já têm alguns nomes aí na cabeça de tecnologias e de produtoras de jogos que acabam sendo otimizadas para produto X ou Y, prejudicando produtos X ou Y. Existem muitos casos, você com certeza, algum dos seus jogos já passou por isso e fica realmente difícil a gente utilizar um game de parâmetro. Então procuramos utilizar render justamente porque é um tipo de aplicação que é capaz de se aproveitar 100% do que o seu processador tem a oferecer. O melhor disso tudo é que a gente consegue medir essa performance de uma maneira mais eficiente, porque a gente vai ter um resultado aí medido em segundos. Então, um determinado produto fez um render em 10 minutos e 25 segundos, o outro fez em 10 e 15. O que a gente conclui disso? É isso que a gente vai ver num teste, né? Da mesma forma que um produto ruim, com certeza vai ter um resultado extremamente ruim se comparado a um produto bom, e a gente vai ter aí uma forma muito mais eficiente de medir isso. Então, render hoje, digamos que é o tipo de aplicação mais pesada que a gente tem, e quem trabalha aí com vídeo, principalmente quem faz vídeo para YouTube, sabe quanto que é necessário ter um processador legal, uma GPU legal, para que esse render tenha um resultado bacana. Então essa foi a razão da gente estar utilizando o render como foco. Quando a gente tem esse tipo de parâmetro do que realmente é bom ou ruim, a gente pode aplicar esse parâmetro em outras áreas. A gente consegue aplicar isso para jogos, a gente consegue aplicar isso para quem vai mexer com Office, para quem vai mexer com 3D. Então a gente consegue aí de uma maneira mais ampla, a gente tem um panorama melhor do que aquele produto é capaz ou não de fazer. Os jogos que a gente utilizou possuem ferramenta de benchmark nativo, isso é importante para que a gente meça o frame rate mínimo, médio e máximo, e a gente tem um parâmetro de resultados muito mais amplo para a gente comentar. Então essa foi a razão da gente utilizar esses jogos. Lembrando, esse vídeo não tem realmente foco de pegar aí 10, 20 games do mercado para comparar, mas de qualquer forma a gente recomenda outros produtos que também possuímos. Caso você seja um entusiasta e você procure um produto que seja capaz de lidar melhor aí com placas de vídeo mais fortes ou até mesmo com Crossfire no caso, né? Então temos duas opções para o 8320E. É uma grande vantagem dele o fato dele ter 95 watts de TDP. A primeira é que você pode utilizar esse produto numa placa-mãe com um custo mais baixo, e a outra vantagem é que um TDP menor, além de totalizar aí uma temperatura de trabalho menor e um consumo menor, a sua margem para overclock ela acaba também sendo muito boa. Você consegue trabalhar um overclock mais bacana nesse produto.
Então, se você tem experiência, se você tem conhecimento a respeito disso, essa também é uma opção, né? Mas é lógico, a gente recomenda isso para quem realmente sabe o que está fazendo. Então, se você pensa em fazer isso, você sabe que você precisa de uma refrigeração bacana, que você vai precisar de um gabinete bacana, de uma fonte bacana, de uma placa-mãe bacana, com capacitores legais. Então, isso é tudo lógico, a gente recomenda desde que seja feito de uma maneira adequada. Bom, vamos lá para os testes, a gente se fala no final também com a nossa conclusão aí. Bem-vindos ao Revolution Zone. Vamos lá. Então vamos comentar rapidinho aqui sobre a nossa configuração. Do lado esquerdo vocês estão vendo a AMD FX8320E 3.2 GHz. Esse processador pode alcançar até 4.0 GHz no modo Turbo, ok? Placa de vídeo AMD Radeon R9 290X, dois módulos de memória de 4 GB, totalizando 8 GB 1866 MHz. A placa-mãe dele possui um chipset AMD 970 e, para finalizar, o Windows 8.1. Do outro lado temos o Intel Core i5-4570 de 3.2 GHz, a mesma placa de vídeo, AMD Radeon R9 290X, os mesmos 8 GB de memória 1866 MHz e uma placa-mãe com chipset H87, também utilizando o Windows 8.1. Beleza? Vamos lá! Então deixa eu explicar primeiro por que eu falei que a gente ia dar um foco em render. Na verdade, assim, jogos, a gente está testando até mais jogos aí do que programas de renderização. A gente está falando de foco em render pelo motivo de a gente deixar uma renderização completa rodando aqui e principalmente por explicar para vocês por que render também conta na performance geral. Porque muita gente acha que isso aqui não é importante. Muita gente acha que isso aqui é um detalhe, muita gente acha que o que faz milagre é jogo, que jogo usa, que jogo prova a verdadeira capacidade de um processador. Não é. Jogo tem um uso muito mais limitado, né, do que o seu hardware pode oferecer, ou no caso do que o seu processador pode oferecer, do que o render. Mas na verdade a gente só vai rodar um teste aqui de render, que é no Sony Vegas. Já mostrei ali como é que eu configurei, e é óbvio, e todo mundo que trabalha com render sabe disso, que a melhor escolha na hora de renderizar é também utilizar a placa de vídeo, porque o poder de processamento de uma AMD Radeon é muito maior do que de uma CPU convencional. A ideia aqui então não é mostrar como você atingiria um resultado com FX, mas sim mostrar a verdadeira capacidade dele, que é algo que nos games não seria possível a gente comprovar com tanta precisão. Então é isso aí, depois daqui a gente vai passar para a parte de games e no final a gente bate um papo. Bom, tá aí galera, 26 segundos apenas de diferença no render de 12 minutos, dá pra dizer aqui que é um empate técnico, né? Fica difícil calcular a porcentagem.
É exatamente isso que a gente fala. A gente tem que comparar utilizando uma aplicação que é capaz de explorar 100% do que aquele produto pode oferecer, provando que podemos atingir praticamente o mesmo resultado custando até 80% menos. Vamos testar agora Shadow of Mordor, esse jogaço aí que já está no mercado há um bom tempo e é muito famoso, não apenas por seus gráficos, como também pela sua excelente jogabilidade, pela forma como que o jogo é fluido, enfim, toda a mecânica do jogo é muito bem equilibrada, né? A gente tem um resultado bastante interessante aqui, 53 de mínima para os dois, 112 de máxima para o FX, 123 de máxima para o Core 5, porém a média, né, a maior parte do tempo o seu FPS ele vai variar dentro da faixa dos 66 no FX e dos 68 no i5, ou seja, também é uma diferença praticamente nula. A gente está falando de 3% mais ou menos de diferença aqui, o que não representa absolutamente nada. Mais uma vez, a gente repete, quando um jogo é bem otimizado, quando um jogo ele é feito de uma maneira eficiente, ele é capaz de aproveitar tudo que aquele produto pode oferecer. Então a gente tem um resultado bastante bacana, qualidade ultra, 290x, ou seja, uma VGA high-end, e temos esse excelente resultado aqui, ok? Vamos passar para o próximo. Esse é o Grid Auto Sport, estamos configurando o nível de detalhamento gráfico, resolução 1440p, detalhes ultra, medidos aí com a ferramenta de benchmark do game. Então tá aí o resultado do Grid Auto Sport. Não se assustem pelo fato do FX ter acabado primeiro. É normal, vocês estão vendo ali que a quantidade de frames renderizados é diferente dos dois. Vocês viram que a corrida nem é igual, né? Cada hora ele corre de um jeito, isso não é pré-ajustado. Enfim, vamos lá pro resultado. Average FPS, 67 contra 75. Temos 8 frames de diferença aí entre um e outro, o que nesse caso aqui nos representa mais ou menos 12% aí. E mínimas e máximas a gente tem uma pequena variação. Vale a gente dar uma ressaltada de que essas mudanças de frame, essas variações entre mínima e máxima, elas acontecem principalmente no momento em que troca-se a câmera do carro. Então vocês veem que tem um pequeno delayzinho, uma pequena latênciazinha quando você troca de câmera, o que é completamente normal.
porque então pra gente o average é super importante. Os dois produtos conseguiram um resultado muito satisfatório, uma diferença que não foi uma diferença grande. Porém, se você quiser melhorar esse resultado ainda mais, basta você fazer um pequeno overclock no seu 8320E, já que ele é um processador desbloqueado, e você consegue atingir um resultado ainda melhor. Lembrando, recomendamos apenas para quem realmente sabe o que está fazendo, para quem já tem uma certa experiência com isso, ok? Vamos para o próximo. Aqui temos BioShock Infinite com a excelente ferramenta de benchmark do Adrenaline. Vocês estão vendo aí na esquerda e na direita os resultados. Os ajustes estão exatamente iguais, tanto na questão da resolução, quanto na questão dos settings, né, dos ajustes do game. E a gente teve aí uma mínima de 10 frames no FX e de 14 no Intel, enquanto a nossa máxima foi maior, 144 contra 120. Mais uma vez, repito, o que importa pra gente aqui é a média. Quem já rodou esse teste do Adrenaline nesse jogo sabe que existem trocas de cenários. Então, essa mudança aí de frame rate, reforçando mais uma vez, geralmente se dá nessas trocas de cenários. A média constante aí foi de 69 frames.36 para o FX e 73.81 para o Intel, ou seja, 4 frames de diferença, ou seja, representa um pouquinho mais de 5%, 5, 6%, uma diferença ilusória, já que todos eles estão acima de 60 frames, o que a maioria do mercado hoje utiliza como padrão, como fator de referência ideal aí, beleza? De repente você quer melhorar um filtro, ou de repente você quer aumentar a sua resolução, então você ainda vai estar dentro de uma margem aceitável, mas, mais uma vez, reforço, o overclock nesse caso pode ser bastante útil, se você tiver as ferramentas certas, se você tiver o conhecimento correto, para fazer isso de uma maneira segura, ou então nós temos outras opções, você pode comprar um 8350, 70, enfim. Beleza? Vamos lá para o TIFF agora. Então vamos lá, resultados do TIFF. Foi muito interessante o TIFF porque cada vez que a gente rodava esse benchmark, geralmente a gente roda 3 vezes cada jogo, até para tirar uma média, ver se tem alguma coisa errada, porque vocês sabem isso às vezes pode acontecer, né? Outros fatores podem influenciar no resultado. E o TIFF ele possuiu uma variação gigantesca de frames cada vez que a gente rodava esse teste, principalmente o FPS mínimo. Então às vezes começava com 15 frames, às vezes era 35 frames, às vezes era 40, enfim. A gente tentou tirar uma média, de acordo com os testes que a gente foi fazendo, do que seria mais coerente para a gente obter um resultado mais justo, digamos assim, né? A média ela não variou tanto, o FPS médio. Ele variou sim, mas muito menos do que o mínimo e o máximo. De qualquer maneira, a gente tem aqui uma mínima praticamente idêntica. A máxima a gente teve uma diferença de 70 para 99. E a média, que é o que mais interessa pra gente, a gente teve uma diferença aí de 12 frames e meio, quase 3 FPS. Mais uma vez lembrando, um overclock nesse caso aqui seria muito bem-vindo e certamente esse produto pode chegar muito além nesse resultado, nessa quantidade de frame rate médio aí.
Eu diria até com uma certa facilidade, já que ele está muito próximo dos 60 FPS. Agora sim, a gente está falando de um produto que não é voltado para entusiasta, ele não está numa categoria de entusiasta. A gente recomenda 8350 para cima se você quer um resultado mais adequado para entusiasta, mas ainda assim a gente está mostrando o resultado do 8320E porque ele teve um desempenho legal, na verdade é um desempenho acima da média, principalmente pelo que ele custa, ainda mais levando em consideração que você consegue fazer um overclock de forma muito fácil, muito simples e eficiente através da ferramenta AMD Overdrive já inclusa nos drivers AMD Catalyst, beleza? Vamos lá para os resultados e conclusões finais. Então tá aí, esses foram os resultados. Vocês viram que a relação custo-performance do 8320E ela não é boa, ela é excelente. Dá para dizer que nem houve diferença na parte de renderização, o que prova que esse produto de fato possui o mesmo nível de performance que o concorrente, mas se a gente comparar o valor desse produto com o concorrente, a gente tem aí uma grande vantagem a nosso favor, o que te permite investir em componentes melhores. Então, por exemplo, essa economia de dinheiro você pode utilizar uma placa de vídeo mais forte, já que teu foco é games. Então, vamos pensar que no kit X a gente tinha a possibilidade de pagar, não sei, 700, 800 reais no processador e dividir o restante aí, talvez 1.200 reais que sobrassem com uma placa de vídeo de 1.200 reais. Do outro lado a gente tem um processador de 500, então a gente pode esticar mais, comprar uma placa de vídeo de 1.500. No final das contas, você sabe, né? Se o foco é games, esse produto que você investiu melhor em uma placa gráfica, ele vai te dar um resultado melhor também em games. O DirectX 12 sem dúvidas vai trazer um resultado bacana, a gente espera que games estejam sendo desenvolvidos logo com o DirectX 12 para que a gente possa aproveitar melhor o hardware que a gente tem na nossa casa. Então, com certeza, né, você terá um ganho expressivo de performance em relação ao DirectX 11. O que resta para a gente é esperar até que ele esteja disponível de fato nos jogos para que a gente possa mostrar isso aqui mais uma vez no Revolution Zone. Galera, muito obrigado. Contamos aí com o seu like, com a sua compartilhada aí nas redes sociais e principalmente com o seu comentário para que a gente possa interagir e termos aí essa proximidade. Brigadão, até o próximo, valeu!